Católicos em Missão. Estamos já chegando ao final de 2013, já estamos no mês de novembro. E entre nós, na liturgia, na Igreja Católica, dois temas se destacam neste mês de novembro. O primeiro deles é exatamente o tema das realidades últimas da nossa vida. Estamos caminhando para o final do ano litúrgico. Daqui a pouco vai chegar a festa de Cristo Rei, que conclui o ano litúrgico. São 34 semanas do tempo comum. Estamos nessa semana na 31ª. Então estamos apenas a 3 semanas do fim do ano litúrgico. E na medida em que o ano litúrgico vai caminhando para o seu fim, nós também vamos pensando, refletindo, na ótica da fé, acerca das realidades últimas. Nós chamamos de realidades escatológicas, ou seja, aquelas que estão ali nos momentos derradeiros da nossa vida no mundo e dos momentos iniciais, das primícias da nossa vida sobrenatural, e plena lá no céu, junto de Deus. Se forem percebendo, as leituras destas últimas semanas vão exatamente se afunilando nessa temática, acerca da vigilância, da conversão, de uma vida colocada no caminho certo, no caminho de Deus. Então, isto certamente é importante para nós. Estamos aqui vivos e ao vivo, como nesse programa, mas certamente estamos todos, eu e você, marcados para o dia final, para o último dia que vai se dar, ou na nossa morte, ou na volta do Senhor Jesus, como nós esperamos e alegremente desejamos. Então, diante dessas realidades últimas, nós somos chamados a pensar o nosso modo de estar presente agora no mundo. E aí, queria chamar a sua atenção, e a minha também de novo, para um texto muito importante que nós lemos hoje, na liturgia de hoje, tirado esse texto da carta de Paulo aos Romanos. Paulo escreve assim àquela comunidade e a nós: ninguém dentre vós vive para si mesmo, ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. E assim Paulo, de modo muito seguro e muito simples, vai dando o sentido da nossa vida, do nosso caminho, da nossa história. Estamos aqui vivos neste mundo por decisão de Deus, por desígnio de Deus. E estamos também caminhando, digamos assim, numa linha que é única e ascendente, isto é, temos uma única existência, como nós cremos com a Escritura, A carta aos Hebreus vai dizer que o destino de todos os homens é morrer uma única vez, depois do qual vem o juízo. Então, depois desse caminho percorrido uma única vez, vem o juízo de Deus e a possibilidade de uma vida que continua. Então, digamos assim, a trajetória geográfica da nossa vida é um caminho linear e único e ascendente, no sentido de que temos uma única vida que se estende para o alto. É aqui que se assenta a nossa certeza de vida e de fé. Por isso, meu irmão, minha irmã, esse pequeno trechinho que nós lemos de Paulo aos Romanos é para nós motivo de alegria interior, de certeza de fé, de que estamos remetidos todos a Deus, de que a nossa vida neste mundo está remetida a Deus, de que no nosso evento final na história, que é a morte, A morte, digamos, faz parte da nossa trajetória neste mundo. Ali, naquele evento final, também estaremos remetidos a Deus, vivos neste mundo ou mortos
mortos para este mundo, então nos lançamos na vida e para a vida em Deus. Isso é o que nós somos chamados a pensar e a tomar posse ao longo desse mês de novembro. E aí nós percebemos que nós temos aqui, enquanto caminhamos na história, uma vida natural e já sobrenatural. De modo que hoje a vida sobrenatural se esconde em nós pela fé, até que de fato, caminhando nesse caminho ascendente, será posta em nós a vida sobrenatural na sua plenitude. E aí seremos em Deus, estaremos em Deus, veremos Deus, né? Moraremos na morada de Deus. Então, esse tempo oportuno de novembro e que vai nos levando então ao final do ano litúrgico, eu e você somos chamados a pensar exatamente nessas realidades últimas. E é importante frisar nesse aspecto que nada se constrói num ato. Né? Se estamos a caminho do fim, e esse fim, nós cremos, está em Deus mesmo, é aqui no caminho, no tempo, não é? Na provisoriedade da vida, que nós somos chamados já a fixar os nossos olhos em Deus e a ir na direção dele. Não se faz essa decisão por Deus na última hora, na derradeira hora. Ela é possível? Ela é possível. É possível sim uma decisão radical na última hora. O que nos faz ter essa certeza é exatamente aquele diálogo de Jesus com aquele ladrão, segundo o Evangelho de Lucas, né? Chamado bom ladrão, né? Hoje mesmo estarás comigo. Mas é verdade que se é possível uma conversão radical ao final, ela não pode ser matematicamente calculada. Isto é, a minha conversão radical final, ela tem que ser fruto, sim, de um coração totalmente dado a Deus naquele momento. E eu não posso calcular matematicamente que ali eu vou conseguir dar num único ato e para sempre e radicalmente o meu coração a Deus. Por isso, a conversão cotidiana, permanente, que vai nos educando, né, paulatinamente para sermos desde aqui de Deus, vai nos facilitar lá uma decisão final radical. E aí não será menos difícil pedir e receber a salvação que Deus nos oferece, né? Já aqui e ali, naquele momento derradeiro, Ele nos faz contemplá-la e tomar posse dela de maneira absoluta. Por isso, meu irmão, minha irmã, quero convidar você então, nessa primeira temática do nosso programa, a avaliar a sua, como eu também sou chamado a avaliar a minha vida, de modo que já aqui, neste caminho, estejamos remetidos a Deus. Na nossa conversão cotidiana, e haverá sempre de que nos converter, ninguém está pronto aqui, ninguém está radicalmente feito aqui, somos chamados em Jesus, pela fé e pela graça, a fazer um caminho cotidianamente de mudança, de conversão, de reorientação, de fixação dos nossos olhos em Jesus, de modo que tenhamos nele, ainda no caminho da vida e da história, né? O nosso modelo, o nosso referencial humano, e assim certamente poderemos, né, indo na direção de Jesus, poder um dia contemplá-lo face a face. Mas queria também, de alguma maneira, tratar com você, mesmo que brevemente, de uma segunda temática importante para nós neste mês de novembro, né? Já há muitos anos, aqui a nossa igreja diocesana, é um tempo em que a gente pensa um pouco sobre o nosso compromisso importante com a comunidade, que é o compromisso do dízimo, que aqui entre nós, na Diocese de Divinópolis, é alguma coisa muito preciosa. Interessante que, às vezes andando por aí, em outras dioceses, né, elas não conseguiram ainda se organizar a partir desse dom fiel do dízimo, né? Em muitas dioceses fora da nossa, né, é comum encontrar uma outra prática, né, seja aquela de pequenas taxas aqui e acolá, que vão ajudar a sustentar a vida ordinária das comunidades. Aqui entre nós, né,
já desde o princípio da nossa igreja diocesana, o dízimo tem sido uma realidade fecunda e exemplar. Então, quero convidar você, meu irmão, minha irmã, onde quer que você esteja, independente do quanto você ganhe mensalmente, fruto do seu trabalho honesto, ou da sua aposentadoria, ou daquilo que você se empenha por fazer de modo remunerado, quero convidar você a entregar também fielmente o seu dízimo. Eu, você e qualquer um dos nossos irmãos e irmãs que tem algum tipo de rendimento, estamos chamados a entregar o nosso pequeno dízimo. Aqui não se trata de fixar de modo fechado esta ou aquela porcentagem. Dízimo é 10, né? E há quem ofereça 10% daquilo que recebe. Isso é louvável. Mas aqui não vamos ficar matematicamente presos aqui num X valor fechado. O que interessa, meu irmão, minha irmã, é que se você pode, dê mais, se você não pode, dê menos, mas cada um de nós está chamado a nos comprometer com a vida, com os custos da nossa missão aqui no mundo. E aí, na sua comunidade, certamente, há uma equipe do dízimo, há uma secretaria paroquial ou comunitária que recebe você, não é? Importante, então, é que você consiga, meu irmão, minha irmã, não é? No meio das nossas contas a pagar, no meio dos nossos compromissos financeiros, que a gente se lembre sempre que uma parte daquilo que ganhamos não nos pertence. Pertence à comunidade de Deus, na qual nós cremos, na qual participamos, aquela comunidade que nos ajuda a alimentar nossa esperança naquele que é o Senhor da vida e da história. Eu sempre digo que aqueles que recebem o seu salário e gastam tudo o que receberam, estão gastando um pedaço que não lhes pertence. Na ótica da fé cristã, nós somos chamados a reconhecer que temos um compromisso, com a nossa comunidade de fé no mundo. E a Escritura está cheia de estímulos, que nos fazem pensar nesta prática do dízimo como algo bom e importante, no sentido de fazer descer sobre nós as bênçãos do alto, como lembra o profeta Malaquias, no sentido de dar com o coração, sem medo, dar segundo o coração, como vai dizer Paulo. Enfim, há muitas coisas importantes que nós devemos retomar. Uma delas, sem dúvida alguma, é a nossa prática fiel, mensal, alegre do nosso dízimo. É com esta prática, certamente, que nossas comunidades sobrevivem e avançam na missão de estar no mundo, anunciando Jesus e sendo igreja.